Olá, me chamo Ana Paula, sou aluna do curso de Letras Língua Portuguesa da Faculdade Uniaselv. Este artigo analisa a obra Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, como parte da literatura regional brasileira, explorando seu contexto histórico, social e o seu impacto na representação da escravidão no Brasil. A pesquisa ela busca compreender como a obra retrata a realidade da escravidão no século XIX e a sua influência na construção da identidade brasileira. A justificativa ela está na compreensão da importância da literatura regional enquanto prática transformadora e capaz de promover o senso crítico, o conhecimento de sua realidade, o senso de pertencimento e a história de seu povo. A obra retrata a vida de uma escrava que era perseguida pelo dono da fazenda e que, não cedendo aos seus ataques, é colocada para os trabalhos mais pesados. Ela e o feitor da fazenda se apaixonam e a mulher dá à luz a Isaura. O fazendeiro, enfurecido, expõe a escrava aos mais duros castigos, a qual não aguenta e falece. O pai é mandado embora e faz tudo o que pode para conseguir a quantidade exorbitante exigida pelo fazendeiro para a alforria de sua filha. Os anos se passam e Isaura se torna uma linda jovem, e Leôncio, tal qual o pai, um homem sem pudor. Ele se casa por interesse com Malvina e Isaura se torna sua cativa. Malvina era uma boa mulher e tratava a escrava como amiga, mas a pobre escrava sofria as perseguições de seu senhor. Mas, passando a propriedade para as mãos de Leôncio, seus tormentos principiam. Embora casado com Malvina, que nutria pela mestiça a mesma estima que lhe dedicara a sogra, entra a sediar a moça. Com a morte da mãe e do pai de Leôncio, a esposa pede que o marido alforrie a escrava, pois era esse o desejo de sua mãe. Também o pai de Isaura consegue a quantia exigida pelo falecido fazendeiro para a alforria de sua filha, mas ele, tomado de paixão, inventa 1000 desculpas para não ceder aos pedidos de ambos. Quando ela descobre as investidas do marido para com Isaura, decide que ele deveria escolher entre ela ou a escrava. Descobrindo-lhe os intentos, a esposa o abandona e regressa à corte, deixando Isaura em situação ainda mais penosa. Com isso, Leôncio se vê livre para insistir com Isaura, a qual, não cedendo, é também colocado aos castigos. Sem ter escolha, o pai planeja uma fuga, pois não aguentaria ver a filha ter o mesmo fim que sua mãe. A obra. A escrava Isaura é considerada parte da literatura regional brasileira, especificamente do regionalismo romântico, e se destaca por ser uma representação da realidade social da época, explorando temas como a escravidão, a cultura, as moralidades e a vida no campo. A obra de Bernardo Guimarães busca retratar a realidade brasileira e contribuir para a construção de uma identidade literária nacional. A constante exaltação da beleza de Isaura, sendo contrastada com as demais escravas e até mesmo de sua senhora, mostra tanto características do romantismo, quanto os valores os quais a sociedade se apoiava e os moralismos da época, onde a beleza seria motivo suficiente para justificar que ela não deveria ser escrava. Conforme Moisés, dir-se-ia que ela estava para o cativeiro, assim como Iracema de Alencar para a comunidade indígena. Análoga idealização se observa no desenho da natureza, fruto do apego à tendência amplificadora do romantismo. A obra de Bernardo Guimarães possibilita o entrelaçamento entre o conteúdo histórico e literário e mostra como a literatura é, de certa forma, uma face do real, na perspectiva de que se retrata o período histórico e social de sua produção. O regionalismo brasileiro nasce da consciência romântica de descrever a paisagem, a cultura, os costumes e o homem através da literatura. A obra e a narrativa da realidade. Ao contrastar a escrava Isaura com obras que narram a história do Brasil, é possível perceber muitas semelhanças entre enredo e realidade. Enquanto na obra literária são retratados os castigos que as escravas sofriam por resistirem a seus senhores, nas narrativas bibliográficas se tem registros de mulheres escravas que sofriam os mesmos abusos. Foram mulheres que sofreram além da escravidão do trabalho, mas a escravidão do corpo e da alma. Isaura foi criada como uma menina branca, tendo acesso à educação e à cultura dos seus senhores, o que de certa forma pode ser uma alusão à realidade histórica,
onde os escravos que trabalhavam na casa também possuíam tratamento diferenciado. Os escravos que trabalhavam na casa grande, residência do senhor de escravos, eram mais bem tratados, mais bem alimentados e mais bem vestidos em relação aos escravos que trabalhavam na lavoura ou no engenho. Durante a leitura é possível ver a força, coragem e resistência dos escravos, tanto da mãe de Isaura quanto dela e de seu pai quando fogem. Isaura luta bravamente para defender sua honra e nunca desiste. Mais uma vez, a obra imita a realidade, pois a história da escravidão no Brasil é marcada pela luta e resistência. No romance, Álvaro aparece como um homem rico, poderoso e abolicionista, o qual já havia alforriado seus escravos, e também menciona mais pessoas que se posicionam contra a escravidão, ou seja, se inicia uma pressão social. É possível perceber as coincidências com a realidade, pois a abolição dos escravos no Brasil não se deu por bondade de quem detinha o poder, mas por pressão. Ao realizar a leitura do livro A Escravizaura, é impossível não mergulhar na historicidade brasileira, onde as lutas e resistências literárias se fundem ao conhecimento histórico, fazendo-nos refletirmos de forma mais íntima outro ponto de vista, o qual, enquanto leitores, estamos envolvidos pela obra, que deixa marcas em quem lê e na própria história, que apesar da abolição da escravatura, onde os negros foram libertos através da Lei Áurea de 1888, este mesmo evento não os libertou, por exemplo, do preconceito ou até mesmo das violências. Os mesmos sofreram por falta de medidas de suporte que lhes dariam acesso aos estudos e boas oportunidades. O estudo de A Escravizaura possui diversas implicações e contribuições importantes. A obra, além de ser o marco da literatura regional brasileira, oferece um retrato social e histórico rico, permitindo uma análise crítica da escravidão no Brasil, e ajuda a entender como a escravidão moldou as relações sociais, as estruturas de poder e as desigualdades que persistem até os dias atuais. Através da personagem, a escravizaura, o romance dá voz aos oprimidos e denuncia a crueldade e a injustiça da escravidão, contribuindo para uma sociedade mais justa e um futuro mais igualitário, na medida em que os leitores se tornem sujeitos críticos. Esta pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa e análise literária com foco na obra A Escravizaura. A metodologia utilizada é a análise textual, que se baseia na leitura crítica e interpretativa do texto. Elementos narrativos fizeram parte da análise. A pesquisa utilizará também a leitura crítica de autores que tratam da literatura regional brasileira, da escravidão e da construção da identidade nacional, buscando contextualizar a obra e aprofundar a sua análise. A obra de Bernardo Guimarães, ao retratar os horrores da escravidão, desperta a consciência da sociedade, contribuindo para uma identidade brasileira mais justa e igualitária. A mesma obra revela elementos importantes sobre a literatura regional brasileira e a apresentação da escravidão na obra. A narrativa é centrada na história de Isaura, uma escrava branca, e a obra aborda o tema a moralidade, a justiça e a luta pela liberdade, em um contexto marcado pela opressão. A luta de Isaura por sua liberdade representa a busca por dignidade e justiça, desafiando as estruturas sociais e as normas da época. O romance também destaca a importância da literatura como ferramenta de denúncia social. O estudo analisou a influência da obra no contexto regional, demonstrando como a escravizaura se tornou um símbolo da luta contra a escravidão no Brasil. O romance, além de contribuir para o movimento abolicionista, também ajudou a fortalecer a identidade regional e a consolidar a literatura brasileira como um espaço de debates sociais relevantes.
A análise da obra Escravizaura permite concluir que a obra de Bernardo Guimarães é um marco importante da literatura regional brasileira. Através de uma linguagem rica e emotiva, Guimarães denuncia a crueldade da escravidão, a hipocrisia da sociedade brasileira da época e as desigualdades sociais. A obra, além de seu valor literário, possui um caráter histórico e sociológico relevante, oferecendo um retrato detalhado da sociedade brasileira do século XIX, com seus costumes, valores e conflitos. A Escravizaura ainda é uma obra relevante nos dias de hoje, pois nos convida a refletirmos sobre a história do Brasil, sobre as relações de poder, sobre a luta por justiça social e sobre a importância da liberdade.